chamado Belsazzar? Pois é, esse rei ele era neto de Nabucodonosor, que também foi rei na Babilônia. Veja só como a história é interessante e para que você possa aprender. Olha só que coisa, a Bíblia fala que o rei Nabucodonosor ele dominou a Babilônia. Todas as pessoas que chegaram perto de Nabucodonosor tinham medo dele, porque ele matava quem ele queria, ele deixava viver quem ele queria, ele tinha todo o poder bélico em suas mãos. Ele cometeu muitos erros, e os erros dele fez com que ele pagasse uma conta muito alta. Diz a Bíblia que certa vez Nabucodonosor, ele saiu na sua varanda e ele disse: olha para a Babilônia, olha tudo que eu construí, veja como eu sou poderoso, sou forte. Ali ele se exaltou. E diz a Bíblia que a soberba precede a ruína. Lá ele se exaltou, dizendo que ele tinha construído a Babilônia, que ele tinha feito tudo para a Babilônia, e ele foi se exaltando cada vez mais. Até que então Deus deu a ele uma lição. Qual foi a lição? Ele viveu como animal durante 7 anos, fora do convívio humano. Ele saiu, foi para as florestas, viveu como um animal. E ele sofreu aquele período, aquele tempo e tudo mais. Depois que passou esse período, e ele então voltou, diz a Bíblia que Nabucodonosor ficou mais sensível a Deus, se voltou para Deus, de se proclamar o nome de Deus, queria falar de Deus para as pessoas. Mas ele sofreu, ele cometeu muitos erros, mas no final ele se converteu dos erros que ele tinha cometido. E então ele não quis mais praticar os mesmos erros. Eu quero falar com você que está aí me ouvindo, que existem muitas pessoas teimosas, tem pessoas que não aprendem nem com os próprios erros. Eu costumo dizer lá na igreja que o sábio aprende com o erro dos outros. O inteligente aprende com os próprios erros. O burro não aprende nunca. E tem muita gente assim, que não aprende com os erros. Ela comete erros, ela comete falhas, mas parece que para ela tanto faz como tanto fez. Ela está vendo que o erro e a falha dela vai levar ela à ruína, mas ela continua insistindo nos erros. E quantas pessoas continuam insistindo no erro, quebram a cara, se lascam, se prejudicam, mas vão levando com a barriga. Foi o que fez o rei Belsazzar. Diz a Bíblia que Nabonido, o pai dele, reinou por um período na Babilônia. Depois de Nabonido, então veio o filho dele, o Belsazzar, o rei Belsazzar. E ele também começou a reinar na Babilônia. E diz a Bíblia que Belsazzar era um homem muito rebelde. Ele não queria se dobrar a Deus, ele não queria obedecer a Deus, ele não queria nada disso. Ele queria fazer tudo do jeito dele, da maneira dele, porque ele obtinha poder sobre as mãos. E tem pessoas que é a mesma coisa. Basta a pessoa ter um pouquinho de poder e ela acha que ela pode fazer tudo que ela quer. E não é bem assim. O rei Belsazzar, ele sofreu muito. Por quê? Porque ele não quis ouvir a voz de Deus. Diz a Bíblia que certa vez ele estava no palácio fazendo uma festa, estava todo mundo lá dançando, pulando, fazendo tudo aquilo que desagradava a Deus, e até então tudo bem. Mas aí então ele parou, pensou e falou assim: poxa, vamos usar então os utensílios da casa do Senhor. Aqueles utensílios que eles tinham pegado da casa de Deus, eles trouxeram para as festas e começaram a usar os utensílios sagrados do Senhor, a beber vinho naqueles utensílios. E aquilo então desagradou a Deus profundamente. Uma mão apareceu e começou a escrever na parede. E lá escreveu então o fim de Belsazzar. Imagine, Belsazzar ficou perturbado com aquela mão. Os convidados das festas também ficaram todo mundo atônito com aquela mão. Mas o que eu quero falar com você é que ele não aprendeu com a lição do seu avô. Ele viu o seu avô sofrendo como um bicho durante 7 anos. Ele viu lá toda a situação do seu avô. E mesmo assim ele não aprendeu com aquilo. Ele viu que o fato do seu avô ter virado um animal era para ele aprender, para ele falar assim: poxa vida, eu também estou fazendo muita coisa errada. Eu tenho que me dobrar a Deus, eu tenho que obedecer a Deus. Porque o meu avô, olha tanta atrapalhada que ele fez, olha a vida que ele levou. Poxa, eu tenho que aprender com o meu avô. Mas infelizmente, meu amigo e minha amiga, ele não aprendeu. Diz a Bíblia que certa vez ele estava lá
com os utensílios, como eu disse, do Senhor na casa, fazendo aquelas festas, aquela bagunça toda, e quando a mão escreveu, ele ficou apavorado. Mandou chamar alguém que revelasse e recompensaria essa pessoa. Quando Daniel então vem, revela para ele o que estava escrito na parede, ele ficou com medo. Ele ficou com medo, mas mesmo assim, naquele momento, ele não se arrependeu. Ele não disse misericórdia, o que eu fiz na minha vida? Oh meu Deus, me perdoa, me ajuda. Não, ele não ficou com medo. Aí entrou o rei da Pérsia, foi lá, os Medos, tomou o poder, né? Aí os Medos foi lá, tomou o poder dele, matou ele e acabou ali para ele. Ali foi o fim de Belsazzar. E diz a Bíblia assim, veja só: mas tu, Belsazzar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubeste de tudo isso. Olha só, ele sabia tudo que o avô dele tinha sofrido. Ele sabia o que Nabucodonosor tinha vivido, mas ele foi teimoso. Ele não quis se dobrar. Ele não quis pegar o passado e levar o passado como um aprendizado para o futuro. Pelo contrário, ele quis pagar para ver. E tem muita gente que faz isso. Paga para ver. E vai pagar um preço enorme. Porque o rebelde não se contenta em obedecer à voz de Deus. Está escrito também: o homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Olha só. O ímpio, ele endurece, ele não quer ouvir, ele não quer atender, ele não quer obedecer, ele faz as coisas erradas e não quer mudar. Mas o reto considera o seu caminho. Ele para, pensa, fala: poxa vida, eu não quero seguir o passo daquele que errou. Belsazzar devia ter feito isso. Falar: não vou seguir os passos do meu avô, olha só o que aconteceu com ele, eu também não quero virar animal. Não, mas ele insistiu e acabou morrendo na mão dos persas. E diz a Bíblia também: o homem mau só pende para a rebeldia. Por isso, um oficial impiedoso será enviado contra ele. Olha o que aconteceu. Belsazzar não queria dar ouvido a ninguém. Aí teve que enviar um homem para tirar ele do lugar que ele estava por causa da sua rebeldia. A Bíblia diz que a rebeldia, ela é pior do que a feitiçaria. E quantas pessoas estão ouvindo a palavra de Deus? Talvez você é uma delas. Talvez você está ouvindo essa mensagem aqui e tem alguma coisa na sua vida que você está tratando com rebeldia, com desprezo, com desdém. Você não está dando importância nenhuma, está fazendo do seu jeito. Talvez você é uma pessoa dessa. E eu quero falar com você que está aí ouvindo esta mensagem agora. Até quando você vai ficar desse jeito, levando a vida do jeito que você acha? Não, muda essa situação. Ouve a voz de Deus, obedeça a voz de Deus e tudo vai dar certo para você. Belsazzar não queria ouvir, mas se você ouvir a voz de Deus hoje, Deus mudará e transformará a sua vida. Então pare de ser teimoso e ouça a voz de Deus. E por falar em ouvir a voz de Deus, Nacionalidade Portuguesa traz até você uma oportunidade única de conhecer ou até mesmo morar em Portugal, pois sua precisão, capacidade e responsabilidade de torná-lo um cidadão europeu ou uma cidadã europeia está no seu DNA. Bom atendimento e especialidade ímpar você encontra aqui. Nacionalidade Portuguesa, seu destino perfeito. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 351 933 746 433 ou acesse o site www.nacionalidadeportuguesa.pt. Nacionalidade Portuguesa, transformando o teu sonho em realidade. Guarde esta mensagem em teu coração e tudo vai dar certo para você. Não seja teimoso, mas ouça a voz de Deus para que haja uma mudança, uma transformação e você seja uma pessoa muito abençoada. E antes de terminar o vídeo, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e vamos agora para os nossos patrocinadores. Até lá!